A morte não existe. Walter Wynne. Prefácio do tradutor. Pouco sei, portanto, pouco posso dizer a respeito do reverendo Walter Wynne a não ser que foi redator do jornal The Young Man and Woman e autor de outras obras, além desta, entre as quais as duas intituladas Secrets of Success in Life e Revelation. Era pastor batista de uma igreja livre unida e parecia não ser um crente ortodoxo para o qual tudo que é espírito é o diabo, o demônio, tanto assim que realizou sessões espíritas com vários médiuns particulares ingleses. Levado provavelmente pelo exemplo de Sir Oliver Lodge, que obteve mediunicamente provas da sobrevivência espiritual de seu filho Raymond, falecido na Primeira Guerra Mundial, como tudo consta de seu livro Raymond Orliff and the Art, já traduzido para o português e outras línguas estrangeiras. O reverendo Walter Wynne procurou, anonimamente, também provas mediúnicas da existência espiritual de seu filho Rupert, igualmente falecido na Primeira Guerra Mundial no início do ano de 1917. Walter Wynne não era propriamente um pastor espírita, pois que ainda é apegado aos ensinos de sua igreja, mas provou ser um pesquisador honesto e honestamente narrou tudo o que viu e ouviu nas várias sessões realizadas principalmente com os médiuns Sr. Van Gogh e Srta. M.C. Crady, que não conheciam pessoalmente, nem de nome, o que torna mais valiosos os resultados de suas experiências. Viveu depois de dois estimados pastores protestantes que deixaram nome no espiritismo, pois eram médiuns e escreveram livros bem conhecidos de todos. Um deles, o reverendo William Stanton Moses, deixou uma obra com o título Ensinos Espiritualistas e o outro, o reverendo George Valley, deixou outra, ou seja, A Vida Além do Véu, os quais já podemos ler em nossa língua. Depois dele houve ainda dois pastores protestantes, bem integrados no espiritismo, que escreveram duas obras preciosas, infelizmente não traduzidas para a nossa língua. Um deles é o reverendo Charles Twidale, autor de A Sobrevivência do Homem Depois da Morte, e o outro o reverendo G. Maurice Eliot, autor de A Vida Psíquica de Jesus. De quanto escreveu o reverendo Walter Wynne neste livro, quero apenas destacar o que consta do primeiro trecho do capítulo 5, sob o título de Prova Indiscutível. Disse ele: creio na realidade dos fenômenos. Penso que eles provam na existência de vida no outro mundo, mas sou igualmente de opinião que a maior parte dos ensinos dados nos grupos espiritualistas são decididamente anticristãos. Muitos espíritos maus e mentirosos se comunicam. Darei minhas razões para esta opinião. Todas as pesquisas não deveriam ser empreendidas senão por pessoas de um espírito equilibrado, livres de tendências místicas, e não possuírem temperamento nervoso e excitável. Creio que o Cristo e os seus ensinamentos bastam para certas pessoas, que a alma pode encontrar uma paz perfeita e um descanso completo ao aceitarem simplesmente esses ensinos e os aplicarem às necessidades da existência. Afirmo tudo isto, mas afirmo também que será da mais alta importância para o mundo inteiro que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas continue a sua obra. O Sr. Gladstone era igualmente desta opinião. A ciência deixa de ser científica logo que deixa de lado os fatos. Sem dúvida, muitos dos fenômenos provêm da subconsciência do médium ou do experimentador, mas há os que não podem ser explicados senão pela sobrevivência da personalidade humana. São Paulo tinha razão quando dizia que não combatemos somente contra a carne e o sangue, mas também contra as forças prejudiciais da atmosfera. E da mais alta importância que as pessoas moças escapem a tais poderes. O reverendo Walter Wynne teve boa razão em algo do que disse, mas discordo dele quando afirmou que a maior parte dos ensinos dados nos grupos espiritualistas eram anticristãos. A meu ver, afirmou isto porque muitos deles contrariam a teologia de sua igreja. Qualquer espírito ou espiritualista sabe que, nas sessões espíritas, se comunicam espíritos de todas as espécies, de todos os graus de evolução espiritual, pois as pessoas, quando passam para o além, isto é, para o outro mundo, são os que eram na terra, boas ou más, honestas ou desonestas, verdadeiras ou mentirosas, etc. E, se comunicam nas sessões, e muitas vezes fora delas, é pela vontade de Deus. Provai todos os espíritos, verificar se vem da parte de Deus. São conselhos que nos são dados no Novo Testamento, os livros sagrados dos cristãos. É assim,
E com justa razão que se recomenda um estudo profundo e sério das obras de Allan Kardec, infelizmente ainda não totalmente conhecidas nos países anglo-saxões, pois elas ensinam, inclusive, que as pessoas nervosas e excitáveis não devem tomar parte em reuniões espíritas e mandam passar tudo pelo crivo da razão. Seguindo precisamente os ensinos de Cristo, mormente amai-vos uns aos outros, o Espiritismo kardecista tem como livro básico o Evangelho segundo o Espiritismo por lema fora da caridade não há salvação e por norma de conduta há trabalho, solidariedade, tolerância, e as sessões espíritas são feitas principalmente para a doutrinação dos chamados espíritos maus e mentirosos, mencionados pelo reverendo Ine, os quais precisam conhecer o caminho da salvação em vez de infestarem a atmosfera terrena, causando, como eles mesmos dizem, guerras entre países e disputas domésticas. É contra as forças prejudiciais da atmosfera que lutam os espíritas, numa tarefa salvadora em que os médiuns, homens e mulheres, sacrificam a sua saúde e a sua vida em benefício daqueles que erram pelo além, sem destino certo e no maior sofrimento espiritual, ansiosos por se porem em contato muitas vezes com os entes queridos que ficaram peregrinando na terra. Particularmente reconheço, e creio que não estou só, que os ensinamentos do Cristo bastem como norma de conduta na vida, mas ele mesmo prometeu que, no fim dos tempos, nos enviaria o Consolador para ficar entre nós. O Consolador já chegou, é o Espiritismo puro que veio para ficar, pois os tempos são chegados. Há cristãos em todas as religiões, pois cristão é o que faz a vontade de nosso Pai e não simplesmente um título com o qual se pretende alcançar o chamado céu. Por isto, não faço, ou melhor, não fazemos proselitismo, pois a liberdade de pensamento é hoje um fato e cada um faz a sua experiência terrena na crença religiosa em que nasceu ou adotou na terra. Trabalho, solidariedade, tolerância. Unamo-nos, pois, para todo sempre, cristãos de todas as religiões para que sejamos um só rebanho com um só pastor. E Deus é o Pai, o Criador de todos. Todos os dias morrem pessoas na terra. Meu fim, ao traduzir este livro, é o de proporcionar consolo, resignação e esperança aos que nela perderam entes queridos. Os mortos vivem. Não os choreis. Francisco Clorso Werneck. Aprecie a publicação de seu livro. Ele será lido pelo mundo inteiro. Espírito de Olium Testeade. Epístola dedicatória à senhorita Stepia Mistreade, redatora da Revue Wolf Reviews. Muito fraca a expressão da admiração do autor pelas suas grandes qualidades e em reconhecimento pelo auxílio que lhe proporcionou a fim de estabelecer a verdade da sobrevivência da personalidade humana. Carta recebida da senhorita Stea Bank Buildings, Kingsway, London, WCI. 3 de abril de 1917. Estimado Sr. Wynne, somente esta manhã é que, lendo o jornal The Young Man and Woman, fiquei sabendo que o vosso único filho foi chamado a dar a sua vida pela pátria. Eu vos envio, assim como a senhora Wynne, toda a minha simpatia. Conheço muito bem o vácuo que causa a ausência física dos que nos são caros. Sinta-me feliz por saber que vós apreciais, como o descreveu o Dr. Clifford, as grandes consolações de Deus e que, nesta hora trágica, encontrastes a paz na fé da palavra de Cristo. O Espiritismo fortaleceu e aprofundou esta paz para mim. Já refletistes alguma ocasião que talvez o vosso ponto de vista seja um pouco egoísta? Porque vós estáis satisfeito e encontrastes a paz, então tudo está bom. E o vosso filho? Não pensais que ele pode estar desejoso de falar convosco? Se ele estivesse na América, não desejaríeis certamente receber notícias dele, saber se está sofrendo e se ficou só ao partir da Europa. Não teríeis procurado falar-lhe ou proporcionado uma oportunidade de conversar convosco? Há inúmeros dos nossos caros mortos que perguntam: por que não buscais uma oportunidade de entrar em comunicação conosco? Sinceramente, Stepia Mistreade. Ao leitor. Não sou senão um repórter e um redator no que diz respeito a este livro. Fiz uma narração absolutamente exata dos fatos. Nada de essencial foi omitido em qualquer relatório. Não discuto os fatos, nem procuro explicá-los. Deixo ao leitor o cuidado de tirar suas próprias conclusões. Estudei os fenômenos da telepatia,
da consciência inata e quaisquer hipóteses que pudessem explicá-los, e sou de opinião que todas elas se detêm diante da realidade das comunicações. Hoje sou absolutamente da opinião de Sir Oliver Lodge. Eu também falei com o meu filho. Estou certo de que ele falou comigo e publico este livro com a esperança de que ele levará a muitos outros o consolo que os fenômenos me proporcionaram. Walter Wynne. Prefácio do tradutor. Nota do tradutor. Esta obra, cujo título original em inglês é Rupert Lives, que significa apenas Rupert ou Roberto Vive, já teve uma tradução minha, o que dei o título mais significativo de Meu Filho Vive no Além. Atendendo a ponderações de muitos confrades de que milhões de pessoas não têm filhas nem na terra nem no além, e que ali se trata de magníficas e valiosas provas da sobrevivência da alma, tanto mais que obtidas por um pastor protestante, e ainda que a sua tiragem foi pequena para um grande público, resolvi refundir a minha primitiva tradução e dar-lhe um título mais geral, como este, de A Morte Não Existe, para ser lido por todos os espiritualistas. Capítulo 1. Cético, mas estupefato. Confesso francamente ter ficado bem impressionado com a leitura de Raymond, o livro de Sir Oliver Lodge. Fui levado a concluir, tomando o volume em seu conjunto, que Sir Oliver falara realmente com seu falecido filho, mas haviam algumas coisas me parecendo que não constituíam provas verdadeiras. Eu havia observado que o jornal British Weekly publicara um artigo muito importante contra o Raymond e rejeitara a hipótese da comunicação porque Sir Oliver poderia ser conhecido dos médiums que procurara. Como editor do jornal The Young Man and Woman, recebi tantas cartas a respeito das comunicações com os espíritos que resolvi procurar um médium que me fora recomendado pelo falecido William Testead. Chamava-se Sr. Vango e morava na Talbot Road, 56, na zona oeste de Londres. Não confiei a ninguém a minha resolução e, tendo-me certificado de que o Sr. Vango não me virá nunca e nada sabia sobre a minha vida pessoal, pedi-lhe para me dar algumas manifestações, não importando quais e quantas quisessem, a fim de me provar a possibilidade que têm os seres humanos de se comunicarem com o além. A primeira sessão foi um fiasco completo. O Sr. Vango, instalado em seu salão, me descreveu certos espíritos que me cercavam, dizia ele. Pedi-lhe os nomes, mas não tive um só. Não reconheci ninguém pelas descrições que me fez e saí da casa do Sr. Vango dizendo-me que tudo fora perda de tempo, que eu mesmo poderia ter dado todos esses detalhes se me fosse permitido fazer as perguntas que me dirigia o espírito guia de Sr. Vango. E a encerrar a sessão quando o médium me disse, talvez que não tenhais obtido nada nesta primeira vez. Pelo que me toca, nada obtive antes de 7 meses. Tudo o que vos peço é voltar amanhã. Tendo muita coisa a fazer na ocasião, não lhe fiz promessa alguma. No dia seguinte, porém, resolvi não ir mais lá, porque já me parecia perda de tempo. Não duvidava, de modo algum, da boa-fé do médium. O Sr. Vango me parecia um homem bom e sério, mas o tempo que eu perdera me havia aborrecido. Durante o trajeto de minha casa para Londres, senti uma impressão estranha. Não sou sensitivo. Sou, ao contrário, muito cético sobre estes assuntos. Faltavam-me provas e ainda mais provas. Durante a manhã inteira uma voz parecia dizer-me, volta hoje. Não pude, durante o dia, desembaraçar-me dessa voz. Em suma, a única maneira de não ouvir mais estas palavras era obedecer e, à tarde, fui procurar novamente o Sr. Vango. Estais completamente certo, Sr. Vango, de que não me conheceis? Perguntei-lhe. Perfeitamente certo. Não fizestes nenhuma indagação sobre a minha pessoa desde a tarde de ontem? Nenhuma. E mais uma vez estava sentada diante do Sr. Vango, em seu salão. De repente pareceu-me que a sua personalidade se transformava. Disse-me então que vários dos meus amigos do além haviam voltado e pedido a um deles que me fornecesse provas da presença de todos. Quereis fazer o favor de fornecer-me os nomes deles? Pedi ao espírito guia. Ah! Disse o guia, se eu pudesse ouvi-los e vê-los vos daria, mas os nomes têm muitas vezes o som de sinos em surdina. Por quê? Perguntei. Não sei, respondeu o guia, que o Sr. Vango diz chamar-se Sunflower, girassol. Compreendo muitas vezes pelos sinais. Traduzo o sentido do que os espíritos me mostram ou me indicam. Sou obrigado a pegar os sons no ar,
mas vos prometo comunicar o que ouvir. Muito bem. Continuai. Os espíritos aqui presentes escolheram um dentre eles para representá-las. Este diz que foi um grande amigo vosso, na cidade em que morais. Ouço o nome de George. Ele garante que só o chamáveis assim e que o visitastes durante a sua última enfermidade. Esteve acamado durante 12 dias, mas a morte veio subitamente. Ele me leva para longe de Londres e me mostra uma cidade do campo, que se acha entre duas colinas. Mostra-me água perto de vossa casa, não é mar, porém um lençol d'água no meio do que me parece ser um campo, passando um rio estreito pelo meio da cidade. Agora ele me leva para perto de uma casa isolada, cercada de campos. Era lá que ele morava, a 1 quilômetro talvez da cidade. De novo faz-me voltar à cidade e me mostra uma fábrica. Não posso ver o que ali se fabrica, mas as mercadorias são expedidas para todo o país. L. Podeis perguntar-lhe o seu outro nome? Oh! Como insistis em ter nomes. Disse-me ele que deveis certamente reconhecê-lo pelo que descreveu. Não o reconhecestes? Pouco importa os detalhes. Não estou satisfeito. Desejo saber o seu outro nome. Bem, se ele me der o outro nome o tereis. Bem sei que não tendes confiança no que vos digo, mas espíritos vos cercam e eles têm a intenção de vos fazer compreender quem são. Estão muito felizes por vos ver aqui. Muito bem. Agora dai-me uma prova de que eles me conhecem. Um nome, um só, por favor. Longa pausa ocorreu. Sois muito cético. Não compreendeis. Farei o que puder. Ele me aponta uma parte de vossa cidade, que parece nova. Chama-se Newton. Continuai. Contai-me o que ele diz, por favor. Não me façais perguntas. Será que procura dar o nome dele? Não sei. Parece tentar. Será Newton no seu outro nome? Conheceis este nome? Conheci um George Newton. Ah! É isto. Vós o compreendeis, mas me parece que há igualmente um lugar que se Newton lá onde morais. É verdade? Sim, é verdade. Ele me faz ver uma igreja cheia de gente. Está sentado no estrado junto de vós e do cura. Ouço ainda uma vez George. Esta vez agora é o nome do cura. Este sacode a cabeça. Que quer dizer com isto? Aponta-vos com o dedo e diz que o cura sois vós. Mas vós sois padre, vós. Não vos ocupeis com o que eu sou. Podeis dar-me o nome dele? Certamente, se o puder ouvir, mas o cura, ele sacode ainda a cabeça quando emprego este título, vos aponta com o dedo, diz que sois vós a pessoa principal e conta que eram 2 grandes amigos vossos em uma questão que tivestes, há muito tempo, em uma outra igreja da mesma cidade. Não posso senão dificilmente seguir o que desejam que eu compreenda, porém vos repito as palavras deles. Dizem que se encontram juntos com os espíritos da gente da outra igreja, já agora no além, e que todos veem hoje, claramente, que eres vós que perfeitamente razão naquele caso. Trabalham, neste momento, para influenciar certas pessoas a fim de que elas resolvam o caso. Mas como pode acontecer que sois o cura? É certamente ele quem é o cura. Ouço ainda uma vez o nome George. Ele sacode novamente a cabeça e vos aponta com o dedo. Sois certamente o chefe dessa segunda igreja. Não compreendo nada disto. Não importa. Eu compreendo. São ambos felizes? Sim. E ambos trabalham atualmente com membros de outra igreja para reparar o erro cometido. Tem mais alguma coisa a me dizer? Sim. Tem havido ultimamente reuniões a respeito da questão e haverá uma reunião decisiva daqui a 2 meses. Mas é preciso que eles partam. Pedem-vos para voltar amanhã porque outros desejam falar convosco. Novamente longa pausa. O médium esfregou os olhos e pareceu sair de um sono profundo. Senhor Vango, podeis jurar-me que não me conheceis e que nada sabeis a respeito de quais assuntos acabais de tratar? Jura-vos. Voltarei amanhã às 3 horas. Antes de narrar o resultado da sessão seguinte, devo dizer que os habitantes de Chesil não têm necessidade de nenhuma explicação para o que precede. Em 1906, a Igreja Livre Unida de Chesil foi fundada por causa de uma disputa a respeito dos certos assuntos concernentes à Igreja Batista de Broadway, disputa essa que havia sido submetida à Comissão de Árbitros da União Batista. Era de opinião, e o sou ainda,
de que a decisão da comissão não foi sábia nem justa. Os árbitros decidiram que eu devia deixar a igreja de Broadway e me convidaram para fundar uma nova igreja em Londres. Deixei a igreja bem como a União Batista e recusei a instalar-me em Londres. Permaneci em Chesham, a cidade descrita exatamente pelo médium. 1 milhar de homens, mulheres e crianças deixaram a escola e os ofícios religiosos da igreja de Broadway, então fundamos a igreja de que tenho a grande honra de ser pastor há 11 anos. Era absolutamente da opinião destes últimos e continuo a pensar que eles tinham razão. Penso que, se os árbitros pudessem prever o resultado imediato de sua decisão, teriam tomado uma outra resolução. Dou esta explicação para que os meus leitores possam compreender os maravilhosos fenômenos que vão seguir nesta narração. Quanto ao Sr. George Newton e ao Reverendo L. George Carter, este último era um antigo pastor da Igreja Batista de Hinton, Chesham, e se vestira sempre como cura. Tornaram-se 2 dos meus diáconos. George Newton, na época de que se trata, morava a 1 quilômetro de Chesham, numa casa cercada de campos. Mais tarde havia comprado uma fábrica de calçados em Newton, ou antes, em Tonson Road, Chesham. Ambos tinham os seus lugares junto do púlpito por ocasião dos ofícios religiosos. Durante a sua vida e até a morte, haviam continuado fiéis amigos meus. Cada detalhe dado pelo guia era exato. Deixei a Talbot Road 56 com a mente invadida por estranhos pensamentos. Certamente o Sr. Vango não sabia nada de mim. Minha esposa me perguntou pelo resultado da sessão, porque, nós ambos, não pensávamos senão no nosso filho. O caso da antiga questão da igreja e os diáconos não me vinham nunca ao pensamento, de modo que não podia ser caso de telepatia. A pergunta feita pela minha esposa respondi: o que aconteceu? Estou tonto, estou pasmo. Não direi nada por enquanto. Revelei os fatos. É preciso que me acompanhe amanhã. Tenho uma razão para isto. Resolvi agora aprofundar o caso. A visita feita ao Sr. Vango por mim e a minha esposa não teve nenhum êxito como da primeira vez. Nada de satisfatório, tudo confuso e incerto. Tinha ainda a impressão de haver perdido o meu tempo e a Sra. Wynne, que é muito espírita, voltou da sessão dizendo que tudo aquilo era duvidoso e que não desejava mais fazer tais visitas. O Sr. Vango fez-nos observar que os resultados eram muitas vezes nulos quando 2 ou mais pessoas se reuniam. Por quê? Perguntei. Não vos posso explicar, respondeu. Espero apenas que não deixeis de voltar. No dia seguinte, fiz a minha 4ª visita. O Sr. Vango sentou-se naturalmente como qualquer outro faria e, após uma pausa bem prolongada, observou de repente: há um grande número de amigos vossos, aqui presentes, vindos para se encontrarem convosco. Podem ver-me? Perguntei. Mas certamente. É preciso que eu explique que, estando sozinho, as comunicações eram totalmente diferentes das feitas em outras circunstâncias. É um fato sobre o qual não posso dar nenhuma opinião. Ouvem eles o que eu digo? Sim. E o podem sempre? Não. Isto depende de condições. Bem, continuai por favor. Vejo os 2 amigos que vieram quando de vossa primeira visita. Por que as comunicações estavam tão embrulhadas ontem? Não sei. A senhora que vos acompanhou não reconheceu ninguém? Ninguém. No entanto, a irmã, que já vos descrevi, estava presente. Hoje os vossos 2 amigos trazem outros. Um deles é um homem muito alto, calvo, de fronte ampla e que respira fortemente ao caminhar. Este último me leva para um dos altos da cidade descrita por mim outro dia e me aponta uma fábrica. Mostra-se feliz por vos ver aqui. Isto o conforta. Quero observar que faço uma narração minuciosa do que ele me disse. Desejo agradecer-vos por tudo que procurastes fazer por ele. Compreende agora que trabalhastes todo o tempo para os auxiliar, a ele, a esposa e os filhos e não para tirar proveito para vós mesmo. Deveria ter seguido vosso conselho. Reconhecei-o agora. Ele quer ficar certo de que o reconhecestes. Continuai por favor, sem me fazer perguntas. Muito bem, mas, se não o reconhecestes, eu darei detalhes mais simples. Houve então longa pausa. Não consigo captar-lhe o nome. Mostra-me uma peça em que está sentado e aponta para o seu pé inchado. Em que espécie de casa residia?
Ele me leva ao longo de um caminho até uma porta que se acha do lado da casa. Subi os degraus no alto dos quais, defronte de mim, há uma porta que dá para várias peças. Parece um hotel. À direita há um amplo salão. Foi lá, disse-me ele, que sempre vos recebeu. Há uma mesa grande no meio do salão. Escreve nessa mesa e me mostra um livro de contas. Diz-me que agora já o reconhecestes. É verdade? Sim. Reconheço-o perfeitamente. Todos os moradores de Chesson reconhecerão, na perfeita descrição acima do falecido Sr. Henry Parker, dono do hotel da estação de Chesson, Buckingham City. Era diácono de minha igreja, um homem cujas numerosas e belas qualidades bem conheço. Faz-me ver uma igreja, está sentado no estrado e, defronte dele, há uma enorme multidão. Agora aponta para vós com o dedo e me dá a impressão de que sois pessoa importante da igreja. Diz-me ainda que já oficiastes em 2 outras igrejas desta mesma cidade. Não compreendo nada. Não sois mesmo cura. Em todo caso não vestis os trajes de um cura. Não importa. Estou muito intrigado. Ainda tendes algo a me dizer? Sim. Sente-se confortado depois que vos viu. Tudo se tornara tão real para mim que espontaneamente disse, transmiti-lhe os meus melhores votos, esquecendo-me de que não me era visível. Os moradores de Chesson saberão julgar se esta história notável é verdadeira ou não, se o médium teria podido conhecer um dos meus diáconos no qual eu não pensara de modo algum. Não pensara senão em meu filho, que só veio depois que formulei certa pergunta que ainda vou referir-me. Ficou tão contente em vos ter visto. Continuou o médium. Retira-se para dar lugar a uma jovem muito bonita e a um menino. Recebo a impressão de que esta massa é vossa irmã, que faleceu aos 19 anos de idade, mas tal deve ter ocorrido há muito tempo. Ela vem de esfera muito elevada. Noto o número 5 acima da cabeça do pequeno. Ele cresceu e virou um homem que parece ter atualmente talvez 26 anos. O menino era vosso filho. Morreu com 5 anos de idade. São parecidos. Reconheceis pelo menos um deles? Fiquei estupefato e nem podia falar. Minha irmã Katy faleceu, penso eu, com 19 anos de idade, em 1886. Meu primogênito, Ruskin Wynne, morreu mesmo com 5 anos, a 31 de agosto de 1894, pois nasceu em 1 de janeiro de 1830. Podem dar os nomes deles? Ou podem dizer o meu? Longa pausa novamente ocorreu. Não os pude captar. Sabem que os reconhecestes e ficaram muito animados. Há mais alguém com eles? Vários, mas me é inteiramente impossível descrever a todos. Há soldados. Sim, vêm todas as vezes, mas eu sempre dei preferência aos outros. Deixa que os soldados falem. Há um deles que se aproxima, que ri e chora ao mesmo tempo. Ele vos abraça. Depois me conduz através do mar a uma cidade da França e me mostra o lugar em que tombou. É um espaço descoberto, uma vastidão. Vejo que foi transportado para uma grande construção. Estava completamente aniquilado e morreu 5 horas mais tarde, após horríveis dores no ventre. É vosso filho? Recebo esta impressão. Como ele vos ama. Não preciso dizer quanto fiquei transtornado com esta descrição de meu filho e, não podendo ficar calmo, dei por fim da sessão. Logo o Sr. Vango voltou a si e eu lhe disse, Sr. Vango, jurais sempre que não me conheceis, nem nada do que me diz respeito e que não sabe uma única palavra do que acabais de contar-me. Juro pela minha fé de homem honesto, replicou o Sr. Vango. Tenho a certeza de que ele dizia a verdade. Levei uma semana inteira pensando nesta experiência. Então resolvi manter a minha promessa de assistir a uma outra sessão. Logo que se sentou em sua poltrona, o Sr. Vango me disse: dar-vos-ei hoje uma prova de clarividência direta. Algumas vezes os resultados são melhores. Fechou os olhos e disse-me: conhecestes um homem que se chamava Davidson. É este o nome? Davidson? Parece-me que ouço este nome. E um homem delgado, magro, doente há muitos anos, com uma tosse horrível. Leva-me para longe do país para defronte de um homem velho, muito velho, aparentando mais de 90 anos. Ao lado deles está um outro homem, também alto e delgado, o qual usa um chapéu alto de forma e tem os cabelos brancos.
Bem perto deles está uma mulher idosa, igualmente magra e delgada, que acaba de chegar ao além. Durante os seus últimos anos de vida ficou tão magra que se a podia levar com facilidade de seu leito. São parecidos com o da igreja em que trabalhastes. Eles me mostram a igreja. Que espécie de construção é essa? Nota. Primeiro, Davi Patterson. Observar como o guia quase captou este nome. Segundo, Jonathan Bunker, de mais de 90 anos de idade. Terceiro, George Freeman. Quarto, Senhora George Freeman. Eram todos membros da Igreja Batista de Broadway. A filha do senhor e da senhora George Freeman me contou que as derradeiras horas de sua mãe foram descritas exatamente. É de notar que pouco tempo antes da morte deles, o senhor Jonathan Bunker e o senhor George Freeman, dois de meus diáconos que eu estimava sinceramente, me encontraram em Chesan e ambos, apontando para o céu, disseram: nós encontraremos lá em cinza. Saberemos tudo uma vez lá sim, respondi-lhes eu. Estou certo disto. Como esta cena me voltou à memória, durante o tempo em que a relatei. Fim da nota. Tudo isto é bem notável. A descrição é exata em todos os detalhes. Vasta, com um grande órgão no fundo. Há galerias nos lados. Outra galeria na parte da frente. Vejo muita gente no adro. Detrás há uma outra construção. Do lado, existe uma propriedade com cabanas. Recebo a impressão de que essa propriedade pertence à igreja. Eles me apontam duas casas do outro lado do caminho. Tenho a sensação de que essas duas casas pertencem igualmente, de certo modo, à igreja. Há uma renda que vem delas. Todos estes detalhes são perfeitamente exatos, parecem-me bastante preocupados a respeito da igreja. Outra longa pausa sucedeu. É preciso que me abstenha absolutamente de continuar esta narrativa. As indicações dadas eram de um caráter tal que não apenas constituíam a prova exata das personalidades dos espíritos presentes, como era impossível que tais coisas fossem conhecidas do médium ou de um outro. Fora de tudo isto, eles me predisseram um acontecimento que só o tempo me permitirá verificar. Antes de me despedir, Sr. Vango, disse-lhe eu, tenho uma razão especial para saber se verdadeiramente não me conheceis nem o que quer que seja a meu respeito. Não vos conheço de modo algum. Não tomastes nenhuma informação sobre a minha pessoa, quem sou e onde resido. Nenhuma. Até vista, Sr. Vango. Até vista, meu senhor. Poder-se-ias supor, pelo que precede, que eu me achava satisfeito com esses fenômenos, mas não era assim. Escrevia Sir Oliver Lodge, chamando-lhe a atenção para que, em nenhum caso, pude conseguir o nome do espírito. Sir Oliveira foi bastante amável a me responder o seguinte. Maremont, Edgbaston, 24 de abril de 1917. Prezado Sr. Wynne, nunca fiz experiências com o Sr. Vango, mas, como vereis pelo livro Psychical Investigations, do Sr. J. Arthur Hill, que acaba de ser publicado, há médiuns muito bons para dar os nomes dos espíritos, ao passo que outros, na maioria, não têm absolutamente tal faculdade. Encaminharei vosso pedido ao Senhor e vos recomendo a leitura do livro dele. Atenciosamente. A. Oliver Lodge. Pelo correio seguinte, recebi o verdadeiramente maravilhoso livro do Sr. Hill. O autor não faz nenhum comentário, deixando o livro falar por si. O maior cumprimento que posso fazer ao Sr. Hill é de dizer que seu livro me convenceu mais do que o de Sr. Oliver Lodge, de nome Raymond. Ele dá numerosos nomes e os seus casos se produziram em Bradford, a cidade em que me acho atualmente em correção das provas deste livro, Rupert Reeves, de modo que me são particularmente interessantes. Refleti muito a respeito de minhas experiências, mas não me achava inteiramente satisfeito no que concernia as causas dos fenômenos, sobretudo depois de ter procurado outros médiuns. Desses últimos não obtive nenhuma prova de faculdade supranormal e mesmo achei uma oposição flagrante com a fé cristã. Um de tais médiuns me declarou mesmo que não aceitava o ensino cristão, que era de opinião de que muitas das crenças, importantes para os povos cristãos, não tinham nenhum valor. Um outro me respondeu, quando lhe perguntei a quem se devia orar, que a Bíblia não era um livro inspirado, que não havia inferno e que a expiação do Cristo era uma fábula.
Outra vez dois guias se contradisseram a respeito da vida que os espíritos levam no outro mundo, etc, etc. Porém devo admitir que tais experiências com médiuns duvidosos eram certamente uma exceção e não uma regra geral. A crença de um médium não anula o valor dos fenômenos psíquicos, como o mau caráter de um pastor não pode abalar a verdade da religião cristã. O que ocupava todos os meus pensamentos eram as experiências verdadeiramente maravilhosas que eu tivera com o Sr. Vango. Capítulo 2 – Novas pesquisas. Tenho encontrado, na minha vida, tantas pessoas que se creiam competentes para fazer um juízo sobre casos que nunca examinaram, que dão opiniões dogmáticas sobre assuntos dos quais não conhecem uma única palavra e que geralmente proferem uma sentença sobre um caso simplesmente porque outros o fizeram, que fui levado a ter uma antipatia medonha pelo modo de agir delas. Eu, ao contrário, recuso-me a dar uma opinião sobre o que quer que seja até que eu conheça os fatos que pessoalmente os tenha estudado. O falecido William T.S.T.A. declarou a 3 juízes de Sua Majestade que ele havia perdido toda a confiança nas sentenças judiciais. Foi uma afirmativa audaciosa, porém S.T.A. tinha suas razões para tal. Existem 3 coisas que governam o mundo: a força, o dinheiro e os preconceitos, de modo que, ao fazer um julgamento não importa sobre qual assunto, os homens, mesmo os melhores, são dominados, sem o saberem, por uma ou outra destas. A justiça, no sentido mais elevado e mais puro da palavra, parece ser impossível a certos homens, em determinadas circunstâncias. Mantive o meu espírito na expectativa. Nomes de psiquistas de Londres me foram enviados e um deles era o da senhorita Miss Secredi, em Bloomfield Road 6, Maida Vale, Londres. Obtive uma carta de apresentação do Sr. Vango para essa senhora. Antes de lhe apresentar eu a li verifiquei que não havia nela nenhuma indicação a respeito de minha pessoa. A senhorita Miss Secredi e uma dama escocesa de certa idade, pertencente à igreja presbiteriana. Sua bela residência poderia bem ser chamada de Palácio do Silêncio. Possui uma pequena capela onde a senhorita Miss Secredi se comunica, como diz ela mesma, com o Salvador e seus amigos, os espíritos. Foi recebido por ela de maneira simples e familiar e obtive sua permissão para lhe fazer certas perguntas antes que ela adormecesse. Tendes uma confiança absoluta a fenômenos espíritas? Perguntei-lhe. Sim. Possuis algumas dúvidas? Sim. Por quais razões? Já me disse 1000 vezes que era estranho que os espíritos não dessem os seus nomes, mas às vezes o dão. Quando? Perguntei-lhe, interessado. Certo dia, respondeu-me ela, um nome me veio no momento da partida de um visitante e, quando lhe dei conhecimento dele, me declarou que tinha vindo procurar-me justamente para ter notícias de tal espírito. Estranho, não é? Não lhe dei nenhuma resposta, porque não achei ali nada de notável. Quando eu e a minha esposa estávamos sentados sozinhos, acontecia muitas vezes que ela falava de uma pessoa cujo nome me passava justamente pela cabeça. Não me conheceis realmente, senhorita M. Secredi? Perguntei-lhe. Não mais que a morte, segundo se diz. Examinai a carta do Sr. Vango. Ele me diz simplesmente que sois um dos seus amigos e que vos interessais pelos fenômenos. Sim, e, para voltar ao assunto dos nomes, acreditais que os seres desencarnados, que vedes, podem imitar as pessoas que acabam de passar para o além? Sim, tenho pensado muitas vezes nisto. Naquele me tem perturbado e intrigado tanto como a incapacidade deles em fornecer os seus nomes. Verdade? Como explicais isto? Não sei dizer-vos. É estranho, porque o poder deles, em outras circunstâncias, é notável. A senhorita M. Secredi sorriu e não me disse nada. No entanto, estais da mesma maneira certa de que são seres humanos, partidos para o além, que se comunicam? Sim, sim. Por qual razão? Por causa, replicou a senhorita M. Secredi, de pequenos detalhes, de idiosincrasias, que seriam impossíveis imitar, mas devo admitir que me sinto pasmada pela sua incapacidade de dizer os seus nomes. Vossa experiência destes fenômenos é de longa data. Sim. Ocupo-me deles há longos anos. E sempre estranho esta falta de nomes, ainda que aceitais, por outras razões, volta dos espíritos. Vós o adivinhastes. Acreditais que estamos rodeados de bons e maus espíritos?
Estou certa disto. O espírito, que vos é visível, é de uma realidade objetiva, do tamanho natural. Sim. Não será um quadro refletido sobre a vossa visão interior? Não. Podem os espíritos mudar de idade, passar vivamente da infância à velhice, por exemplo, para que possais compreender o que eles desejam transmitir-vos? Sim. Traduzis verbalmente certos sinais e símbolos que vedes. Perfeitamente. Quando um prenome vos vem a uma conjectura de vossa parte um som que acreditais ouvir, é um som. Mas muitas vezes não vos enganais. Sim. Sois muito amável, senhorita MC Credi, em responder francamente a todas as minhas perguntas. Podeis agora produzir alguns fenômenos para mim? Esta sala está cheia de força psíquica e de amigos espirituais, disse ela, mas é preciso que eu seja franca convosco, pois nunca estou em boa forma para sessões de provas. Se não soubesse que buscais provas, eu vos teria repetido o que os meus amigos espirituais me dizem a respeito de vossa pessoa. Havia tomado minhas precauções ao me vestir. Parecia ser tomado por um profissional de esportes aposentado, um leiloeiro, um agente de locação ou um agente de câmbio. Tinha comprado um chapéu de Panamá Eurídice em casa americana de Londres e, de acordo com os ditos de meus amigos, ele me ficava às maravilhas. A senhorita MC Creadia me perguntou de repente: possuis o dom de fazer discursos em público? Diz a minha esposa que sou às vezes capaz de fazer algumas preleções. Não, não é isto que eu quero dizer. A impressão que recebo é a de que sois orador. Um leiloeiro talvez. É isso que quereis dizer? Não, não é isto. Sois um orador, sabeis discutir, sois um escritor, um pregador, eu sei, eu sinto. Alguém me diz que a vossa influência só está começando. Quem sois vós? Falando de uma maneira metafórica, eu disse, arranjo casamentos. A senhorita MC Creadia riu gostosamente e acrescentou, não, não. Sejamos sérios. Parece haver uma influência notável. Não tendes necessidade de notas. Começais a falar e as frases se seguem, seguem. Ah! Agora falais como a minha esposa. É que me assemelho de certo modo ao que descreveis. Não é verdade, pois os meus amigos espirituais não se enganam. Transmito-vos as impressões tais quais as recebo. Vosso futuro é cheio de possibilidades. Onde? Perguntei. Já há algum tempo que fiz um pedido ao presidente da Comissão dos Asilos de Emerson para ter um quarto. Vós me fazeis rir. Nunca conhecestes o Sr. Gladstone. Ele não vos dirigiu uma carta há tempos. Está agora ao vosso lado e se mostra muito interessado. Ele vos conhece. Era verdade. Em 22 de junho de 1595 recebi longa carta do então primeiro-ministro Sr. W. Gladstone. Tem ele algo a me comunicar? Sim, diz para continuardes em vossa obra, na qual sereis ajudado. Diz também que já estivestes perto dele em uma ou duas ocasiões. Há 30 anos estive sentado perto do Sr. Gladstone quando ele visitou o Instituto Congregacional em Forest Road, Nottingham, e também na Abadia de Westminster. Em uma outra vez o reencontrei na saída da estação de Westminster. Há espíritos em torno de vós, continuou a senhorita MC Credi, que desejam falar convosco. Repentinamente a médium pareceu mudar-se em qualquer outra pessoa e eu comecei a experimentar uma sensação que até o momento não conhecera, sensação que não desejo sentir de novo. Digo com toda a sinceridade e o digo tendo uma certeza de convicção, era como se a senhorita MC Credi tivesse tomado a aparência de minha própria mãe. A cabeça inclinada, a tosse, a mão estendida para mim, tudo representava minha mãe na perfeição, e ela me disse, meu filho, desejo ser sempre uma mãe para você. Foi tão rápido que não tive tempo menos a nenhuma emoção. Achava-me calmo. A visão durou bem pouco tempo e logo depois desapareceu. Mas, em seguida, uma influência estranha pareceu apoderar-se de mim, era como se eu fosse dormir. Fiz um sobressalto, mas era forte a vontade de dormir. Debati-me contra essa influência virando-me para a direita e para a esquerda em minha cadeira. De repente a senhorita MC Credi abriu os olhos. Que aconteceu? Perguntou ela. O guia me disse que o poder que tenho passou para vós. Sois médium também. Meus pés estão como dois pedaços de gelo.
Tive uma má digestão, creio eu. Almocei no restaurante Slater. Absolutamente não foi isto. Por que resististes? Em suma, sois um médium bem notável. Nunca se deram convosco fenômenos interessantes? Sim, respondi com ironia. Certa noite sonhei que tinha uma moeda em uma das mãos, mas, quando acordei, não havia nada. Sois bem brincalhão, porém utilizais a vossa alegria para ocultardes os pensamentos mais sérios que passam pela vossa cabeça. Não havia meios de enganar a senhorita Miss Secrecy, que continuou. Sois um sensitivo, é o que vos digo. Vosso melhor trabalho é feito sob inspiração direta. Há o espírito de um homem ao vosso lado. Ouço o nome de Bob. Bem, então pedi-lhe para dizer o meu nome. Longa pausa sucedeu. Ouço uma palavra com pasture, disse a senhorita Miss Secrecy, porém esta palavra não faz sentido. Talvez queira dizer pastor. Não, ele insiste em pasture. Fiz grande esforço para não rir. O único Bob que conheci foi em Arby, condado de Yorkshire, onde fui pastor durante 12 anos. Todo mundo o chamava de Bob. Ele não conseguiu nunca pronunciar a palavra pastor e me chamava sempre de pasture. Fomos sempre grandes amigos e recordo-me bem do dia em que lhe perguntei por que insistia em me transformar em pasture. Depois houve descrições de outros espíritos presentes, mas não reconheci nenhum deles e, embora a senhorita Miss Secrecy lhes tivesse pedido que dessem os seus nomes, não responderam. A sessão terminou dando-me a impressão de que eu tratara com uma mulher notável, mas que as suas faculdades mediúnicas se enfraqueciam quando se queria levar muito longe as experiências. Penso que todo poder psíquico verdadeiro é variável, luz e sombra se sucedem, mas o investigador sem preconceitos deve ser indulgente. A força psíquica não é um milagre para nós. Sabemos ainda tão pouco. Todavia, no fim desta sessão, estava mais convencido do que nunca que a impossibilidade de dar sempre nomes indica profundezas insuspeitáveis da vida espiritual. Em uma carta que Sir Oliver Lodge me escreveu há pouco tempo, disse-me ele que faz pesquisas atualmente em torno de certos detalhes relativos aos fenômenos. O ponto inexplicável é ainda a dificuldade que têm certos espíritos, que se comunicam, em fornecer os nomes que usavam cá na Terra. Antes que a comunicação com os espíritos estejam claramente estabelecida, toda suposição não é senão uma hipótese. Capítulo 3. Continuação das sessões nas casas do Sr. Vango e da senhorita Miss Secrecy. O Sr. Vango leu um relato das sessões, de tratei nos capítulos anteriores, publicado no Youngman Yorman e me dirigiu a seguinte carta. Londres, W. 27 de junho de 1917. Caro senhor, acabo de ler vosso artigo publicado no número do mês de junho e que me interessou muito, pois, antes de tomar conhecimento dele, eu não sabia, de modo algum, o que obtivestes de comunicações, adormecido. Posso apenas dizer que a narração atinente à clarividência é inteiramente exata. Desejo acrescentar que, segundo a minha opinião, reencontrastes com seres humanos desencarnados, isto é, com diáconos da Igreja Batista de Broadway, Shenzhen, com os de vossa igreja atual, com a vossa irmã e o vosso filho e outros, todos partidos para o além. Não conheço Shenzhen. Nada sabia sobre a vossa pessoa, antes de ler o artigo. É com grande prazer que vos conheço agora. Agradeço-vos em nome da causa da verdade e do progresso. As. J.J. Vango. Sou forçado a confessar, por honestidade, que as pesquisas empreendidas por mim, até aqui, me tinham levado a crer que as comunicações vinham de seres que havíamos conhecido cá embaixo, ainda que alguns deles não conseguissem sempre dar os seus nomes. De outra maneira não posso explicar, de modo racional, os fatos que vou descrever agora. Como o Sr. Vango ficou sabendo de minha pessoa pelo jornal, pensei que agora era tempo perdido fazer-lhe visitas para obter provas, porque havia chegado, por várias razões, a concluir que é pouco prudente contar seus assuntos a um médium, mas uma outra ideia me veio. Seria interessante e valioso fazer ainda uma visita ao Sr. Vango para ver o que diria a respeito de Rupert, pois, se este aparecesse, seria fácil saber se a informação dada era uma coisa conhecida só de Rupert. Depois, se Rupert se manifestasse durante o transe do Sr. Vango, teria uma prova da autenticidade desse estado dele, pois,
Certamente, em seu estado normal, o Sr. Vango seria bastante inteligente para guardar silêncio sobre Rupert, certo de que já tinha muitas informações. Tendo assim raciocinado, pus-me a caminho para ter com o Sr. Vango uma última sessão que teria por efeito abrir-me os olhos, como diria um homem do povo. Bom dia, Sr. Vango, disse-lhe eu. Minhas visitas à vossa casa tornaram-se agora sem valor, quaisquer que sejam as provas que poderíeis obter, pois todo mundo diria que já me conheceis. Ele me respondeu com um sorriso: este mundo me diverte com os seus juízos gratuitos. O caso de vos conhecer e ao vosso filho não alterará nada, nada. O que eu receber vos farei saber. Não tenho conhecimento dele. Portanto, tenho várias razões, Sr. Vango, para vos pedir que me concedais ainda uma sessão. Mas certamente, caso a desejais, detenho-me para dizer que, ainda que os poderes do Sr. Vango sejam muito variáveis, confirma a opinião do falecido William Testead sobre a sua honestidade. Ela está acima de qualquer suspeita. Foram precisas quase 10 minutos ao Sr. Vango para passar sob a influência do guia. Fez várias contorções de corpo, penosas de ver, mas inteiramente normais se supomos que um espírito desencarnado veio ocupar esse corpo. De repente, ouço estas palavras pronunciadas em um inglês mal falado: como passais, senhor editor? Agora vos conheço. Não me conhecieis antes? Perguntei-lhe vivamente. Não. Como poderia conhecer-vos? Mas agora eu sei. Escutei tudo o que dissestes e li o vosso artigo. Estou bem contente que tenhais vindo porque o vosso filho está aqui com os seus amigos e deseja dar-vos uma prova de que é bem ele. Conhecei-o? Certamente. Já somos grandes amigos e ele me disse que vos dará provas absolutas de sua identidade. É justamente o que desejo, mas é preciso que sejam provas tais que não podeis imaginar. Ele sorri, fala o guia, e me diz que será conforme a vossa vontade, mas não sei o que ele quer dizer com isto. Não posso senão descrever o que me mostra. Para começar, vejo um pacote que contém seus bens que foram remetidos da França e de lá da França. Não importa, o importante é que tenhais recebido o pacote. Conta-me que ficastes muito contrariado porque incluíram um relógio que não era o seu. O relógio, que recebestes, foi colocado ali por engano, mas deseja que o guardeis da mesma maneira. Quem lhe deu o relógio extraviado? Ele vos aponta com o dedo. Onde foi comprado esse relógio? Ele me indica uma grande loja de Londres. Que espécie de relógio era ele? Relógio de pulso. Sabe-lhe quem possui atualmente o relógio perdido? Não, não sabe. Diz que isto não tem nenhuma importância e vos pede para guardar o que recebestes. Antes de sua partida para a frente de batalha, eu havia comprado para meu filho, na casa Selfridge, um relógio de pulso. Ele podia ver as horas durante a noite, porque tinha mostrador luminoso. Quando o pacote, contendo seus bens, nos chegou por intermédio do Ministério da Guerra, nós o abrimos e, com grande pesar, verificamos que nos haviam remetido um outro relógio. Isto bastante me entristeceu. Fui à casa Selfridge em busca de detalhes sobre o adquirido por mim, mas não achei traços do que havia comprado para o meu filho. Em que lugar o espírito que se comunica passou para o além? O leitor observará que a resposta a esta última pergunta prova que não foram tomadas informações a respeito de Rupert. Não creio que tenha sido na França, porque me faz compreender que o tempo estava muito bonito e quente, havia muito sol e nada de geada. Tudo isto é notável. Em sua última carta de Boulogne, escrita 2 dias apenas antes de sua morte, leem-se estas palavras: a geada já passou. Faz um verdadeiro tempo de verão. Ele deseja saber se estás agora convencido de que é bem vosso filho quem vos fala. Muito bem, há outras provas para me dar? Sim, ele me mostra um caminho em declive. Oh! Ele o desce a toda velocidade numa bicicleta, perde o controle da máquina, tomba à beira da estrada, é levado para casa, setembro, sim, eu direi setembro 9 horas da noite, teve uma comoção cerebral. Restabelece-se. Tem medo de andar de bicicleta. Perguntar-lhe em que época tudo isto aconteceu. Há coisa de 11 a 12 anos. Era ainda pequeno como o vejo na máquina, talvez 8 ou 9 anos. Pergunta-me se estás agora satisfeito. Quando tinha 9 anos.
Rupert escapou de morrer descendo de bicicleta a colina de Nashling, Chesham, e tudo se passou como acima descrito. Fiquei espantado com a exatidão dos detalhes do caso. Há outras provas. Sim, ele me diz que não abraçou a mesma profissão que vós. Mostra-me um lugar que se assemelha a um banco, com portas que se fecham sozinhas, uma grande entrada, livros, mas não é um banco na minha opinião. Também não é um escritório de procurador judicial. Todavia é coisa de lei, pelo menos os livros são livros jurídicos. O edifício está ao lado de um outro bem maior. Faz-me compreender que era bem lá que estava empregado. Ele sorri. Sabe agora que compreendestes. Rupert trabalhava na Butterworth Co. Limitada, editores de livros jurídicos, na Belliard. WC, ao lado do Palácio da Justiça. Podeis descrever-me este espírito? Perguntei. E acima da estatura mediana e parece ter 22 ou 23 anos. Tem uma barbinha. Sua tez é morena. Pede-me fazer notar que tinha sempre grande pena em cortar o cabelo. Tem uma bela cabeça. Ele ri. De que ri assim? Cada detalhe é exato, sobretudo o último, que me convenceu completamente. Em certa ocasião, recebi, em minha casa de Chesham, a Dr. Clifford, que tomou entre as mãos a cabeça de Rupert e disse: "Tens uma bela cabeça, meu rapaz." Rupert ria sempre quando eu lhe recordava esta pequena passagem. Dize-me mais alguma coisa. Ele fala bem. Parece fazer um discurso e ri ainda. Espantoso. Mais do que espantoso. Pus-me também a rir gostosamente. O único discurso feito em sua vida, por meu filho, foi pronunciada numa festa de igreja, a Igreja Livre Unida de Chesham. A sala estava repleta de gente. Tinha meu lugar justamente diante da tribuna. Com grande espanto meu, ouvi que chamavam Rupert para fazer o discurso. Tremi por ele. Tremi inutilmente. O discurso fora muito bem preparado para lhe permitir representar as idiosincrasias e muitas fraquezas de que deu provas muitas vezes seu pai na tribuna. Os ouvintes riram gostosamente. Foi uma obra-prima de imitação. Ninguém se divertiu mais do que eu. Oxalá, fonte de pura jovialidade e alegria, permanece em seu jovem coração por toda a eternidade. O universo não ficará menos empobrecido. Continuei com as perguntas. Perguntai-lhe, por favor, quantas moram em nossa casa? Ele respondeu imediatamente: 3. Quem são elas? Sua mãe, sua irmã e um senhor. É-me difícil dizer. É um parente de sua irmã. Veja um grande órgão. Que quer ele dizer isto? Tudo é exato. O Sr. Harry Bates é o marido de minha filha única e ambos residem conosco no momento. O Sr. Bates é organista da Igreja Livre Unida de Chesham. Ele sofreu muito ao deixar a terra? Não, a morte foi bem súbita. É feliz? Sim, e as vossas visitas lhe causam grande prazer. Entrega-me flores para os de vossa casa e envia abraços e beijos para todos. O que precede um relato exato e fiel dessa sessão. Não lhe acrescento nenhum comentário. Deixo que os fatos falem aos leitores. Quando o Sr. Vango voltou ao seu estado normal, disse-lhe: Sr. Vango, tendes uma ideia do que acabastes de falar? A menor. Recebestes coisas satisfatórias. Li para ele o relato e contei os fatos. Disse simplesmente, e verdadeiramente notável: Não entendo nada. Nunca conheci vosso filho, nem Chesham, nem nada do que narrais e nunca ouvi falar de tudo isto salvo por vós mesmo. Saí da casa do Sr. Vango bem emocionado. Tinha a impressão certa de que meu filho falara comigo. Se não confessasse, mentiria. Tomei a resolução de não ter uma falsa vergonha e de dizer a verdade pura. Confessemos esta mesmo que os seus possam cair sobre nessa cabeça. A verdade e os fatos são de mais importância que as crenças e os dogmas das igrejas. Descreverei as minhas pesquisas passo a passo. Tende paciência, meus amigos. Decidi-me a fazer ainda uma visita à senhorita M.C. Creade antes que lhe fosse possível conhecer informações a meu respeito. Ali fui. Estou absolutamente certo de que ela não me conhecia, nem tinha sabido nada sobre a minha pessoa, absolutamente nada. Na ocasião desta visita, nenhuma informação aparecerá nos jornais a meu respeito. Para mim era ainda um fato inexplicável que Rupert não tivesse podido dar seu nome por intermédio do médium.
Falei com a senhorita M.C. Cready sobre esta questão e ela observou fortuitamente. Creio que os que partiram para o além se utilizam muitas vezes de outros espíritos para dar seus recados e nos fazer conhecer seus pensamentos. Então, se eles não pensam em seus nomes, os guias não podem dar a conhecê-los. Li tudo o que precede para a senhorita M.C. Cready e disse-lhe que o iria publicar e ela me aprovou, acrescentando, todavia, que estava convencida de que eram bem seres desencarnados que se comunicavam quais que fossem os meios empregados.